Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 24. Nossa literatura denominacional. A grandeza e eficiência da nossa obra dependem grandemente da espécie de literatura que sai dos nossos prelos. Portanto, deve ser exercido grande cuidado na escolha e preparo da matéria que irá ser divulgada para o mundo. São necessários o maior cuidado e discernimento. Nossas energias devem ser devotadas à publicação de literatura da mais pura qualidade e espécie mais enobrecedora. Nossos periódicos devem sair repletos de verdade que apresente interesse vital e espiritual para o povo. Deus nos colocou nas mãos uma bandeira sobre que está inscrito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Essa é uma mensagem distinta, separada, mensagem que não deve dar sonido incerto. Deverá ela desviar um povo das cisternas rotas que não contêm água para a infalível fonte da água da vida. O objetivo das nossas publicações. Compete a nossas publicações a mais sagrada obra de tornar clara, compreensível e simples a base espiritual da nossa fé. Em todos os lugares está o povo tomando posição. Todos se estão colocando sob a bandeira da verdade e da justiça ou sob a dos poderes apóstatas que lutam para alcançar a supremacia. Neste tempo, a mensagem de Deus para o mundo deverá ser pregada com tal ênfase e poder que o povo seja posto face a face, mente a mente, coração a coração com a verdade. Deverão ser levados a ver-lhe a superioridade em relação com a multidão de erros que buscam pôr-se em evidência a fim de suplantar, se possível, a palavra de Deus para este tempo solene. O grande objetivo das nossas publicações é exaltar a Deus e atrair a atenção dos homens para as verdades vivas da sua palavra. Deus nos pede que exaltemos, não as nossas próprias normas, não as normas deste mundo, mas as suas normas da verdade. Somente ao fazermos isso é que a sua mão prosperadora poderá acompanhar-nos. Examinai o trato de Deus com o seu povo no passado. Notai como, à medida em que desfraldavam a sua bandeira, ele os exaltou perante os inimigos. Mas quando, exaltando-se a si mesmos, traíram a sua fidelidade, quando exaltaram um poder e um princípio opostos aos seus, foram abandonados para atraírem sobre si próprios desastre e derrota. Examinai a experiência de Daniel. Quando chamado a postar-se perante o rei Nabucodonosor, Daniel não vacilou no reconhecimento da fonte de sua sabedoria. Prejudicou a influência de Daniel na corte do rei esse seu fiel reconhecimento de Deus? De maneira alguma. Foi-lhe o segredo do poder, assegurou-lhe as graças do chefe de Babilônia. Em nome de Deus, Daniel revelou ao rei a mensagem celeste de instrução, advertência e reprovação, e não foi repelido. Leiam os nossos obreiros de hoje o testemunho firme, destemido de Daniel e sigam-lhe o exemplo. Nunca mostra o homem loucura maior do que ao buscar assegurar-se a aceitação e reconhecimento do mundo por meio do sacrifício de qualquer grau de fidelidade e honra devidas a Deus. Ao pôr-nos onde Deus não pode cooperar conosco, nossa força ficará transformada em fraqueza. Tudo quanto é feito no sentido de restaurar a imagem de Deus no homem é o porquê Deus é a eficiência do obreiro. Seu poder somente é que restaura o corpo, fortalece a mente ou renova a alma. Em nossa obra de publicações, como em todo outro ramo de esforço ou viver cristãos, demonstrar-se-á a verdade das palavras de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, verso 5. Deus deu aos homens princípios imortais, aos quais se curvará um dia todo o poder humano. Quer ele que demos ao mundo por preceito e exemplo uma demonstração desses princípios. Àqueles que o honram com a observância fiel de sua palavra, magnífico será o resultado. Muito significa guiar-se por princípios que perdurarão através dos séculos eternos. Experiência pessoal necessária aos obreiros. Os redatores dos nossos periódicos, os professores de nossas escolas, os presidentes das nossas associações,
Precisam todos beber das águas puras do rio de água da vida. Todos precisam mais amplamente compreender as palavras dirigidas por nosso Senhor à samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, de 10 a 14. A causa do Senhor precisa ser distinguida das atividades comuns da vida. Diz ele: voltarei contra a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda impureza. E te restituirei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Isaías 1, versos de 25 a 27. Estas palavras estão repletas de importância. Contêm uma lição para todos quantos ocupam a cadeira de redator. As palavras de Moisés possuem significação profunda. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levíticos 10, versos de 1 a 3. Contém isso uma lição para todos quantos manuseiam o material que sai das nossas instituições editoras. Coisas sagradas não devem ser misturadas com as comuns. As revistas que têm tão vasta circulação devem conter instruções mais preciosas do que as que aparecem nas publicações comuns da época. Que tem a palha com o trigo. Jeremias 23, verso 28. Queremos o trigo puro, perfeitamente joeirado. Assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, versos de 11 a 20. Chamo a atenção de todos os nossos obreiros para o 6º capítulo de Isaías. Lede a experiência do profeta de Deus ao ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versos de 1 a 8. Esta é a experiência de que necessitam todos quantos trabalham em todas as nossas instituições. Existe o perigo de deixarem de manter ligação vital com Deus, de não serem santificados pela verdade. Perdem, assim, o senso do poder da verdade, perdem a capacidade de discernimento entre o sagrado e o profano. Meus irmãos que ocupais cargos de responsabilidade, oxalá o Senhor não somente vos unja os olhos para que vejais, mas verta em vosso coração o santo óleo, que dos 2 galhos de oliveira flui pelos canudos de ouro, para o vaso de ouro que alimenta as lâmpadas do santuário. Possa ele dar-vos em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos.
Efésios 1, versos de 17 a 19. Como o mordomo fiel, dai alimento a seu tempo aos que pertencem à família de Deus. Apresentai ao povo a verdade. Trabalhai como se estivesseis sendo observados por todo o universo celeste. Não temos tempo para perder, nem um momento sequer. Acontecimentos importantes logo serão presenciados, e é-nos preciso estar escondidos na fenda da rocha para vermos Jesus e sermos vivificados pelo seu Espírito Santo. Assuntos para publicação. Sejam as nossas revistas devotadas à publicação de assuntos vivos, relevantes. Esteja cada artigo repleto de pensamentos práticos, animadores, enobrecedores, pensamentos que comuniquem ao leitor ajuda, iluminação e fortaleza. A religião doméstica, a santidade da família, deve ser honrada agora como nunca dantes. Se jamais um povo necessitou de andar perante Deus como fez Enoque, precisam os adventistas do sétimo dia fazer isto agora, demonstrando a sua sinceridade por meio de palavras puras, palavras limpas, palavras repletas de simpatia, ternura e amor. Vezes há em que são necessárias palavras de reprovação e censura. Os que estão fora do caminho reto precisam ser despertados para ver o seu perigo. É preciso ser-lhes transmitida uma mensagem que os sacuda da letargia que lhes embota os sentidos. É preciso processar-se uma renovação moral para que as almas não pereçam em seus pecados. Qual espada afiada de 2 gumes, penetre a mensagem da verdade até o coração. Fazei apelos que despertem os negligentes e reconduzam para Deus as mentes nécias e erradias. A atenção do povo precisa ser atraída. Nossa mensagem é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Está em jogo o destino de almas. Multidões estão no vale da decisão. Uma voz deve ser ouvida a proclamar: se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Ao mesmo tempo, nada que se assemelhe a um espírito áspero e acusador deverá, sob quaisquer circunstâncias, ser tolerado. Não contenham as nossas revistas arremetidas indelicadas, nenhuma crítica amarga, nem sarcasmos mordazes. Satanás quase conseguiu eliminar do mundo a verdade divina e deleita-se quando os seus professos defensores mostram não estar sob a influência da verdade que subjuga e santifica a alma. Abordem os colaboradores de nossas revistas o mínimo possível as objeções e argumentos de nossos oponentes. Em toda a nossa obra, devemos opor a falsidade e a verdade. Apresentai a verdade contra toda insinuação, referência ou insulto pessoal. Negociai unicamente com a moeda celestial. Fazei uso apenas daquilo que possui a imagem e inscrição de Deus. Inculcai a verdade nova e convincente para solapar e derrubar o erro. Deus quer que sejamos sempre calmos e tolerantes. Qualquer que seja o procedimento de outros, devemos representar a Cristo, fazendo o que ele faria em circunstâncias idênticas. O poder do nosso Salvador não consistia no emprego vigoroso de palavras incisivas. Foram a sua gentileza, seu espírito abnegado e despretensioso, que fizeram dele um conquistador de corações. O segredo do nosso êxito está em que revelemos o mesmo espírito. União. Os que pregam ao público por intermédio das nossas revistas devem preservar entre eles a união. Nada que aparente dissensão deverá ser encontrado em nossas publicações. Satanás está sempre buscando causar dissensão, pois bem sabe que por esse meio poderá ele, com maior eficiência, frustrar a obra de Deus. Não devemos dar oportunidade para os seus enganos. A oração de Cristo por seus discípulos foi: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Todos os fiéis obreiros de Deus trabalharão em conformidade com essa oração. Em seus esforços para impulsionarem a causa, manifestarão todos aquela unidade de sentimento e prática que revela serem eles testemunhas de Deus que se amam uns aos outros.
Para um mundo dividido pela discórdia e luta, o seu amor e união dará testemunho da sua ligação com o céu. É a prova convincente do caráter divino da sua missão. Pontos de experiência. Os redatores das nossas revistas precisam da cooperação dos nossos obreiros no campo e do nosso povo próximo e distante. Em nossas revistas devem ser encontradas comunicações dos obreiros de todas as partes do mundo, artigos que apresentam experiências vivas. Não precisamos de romance, mas há na vida diária experiências que, quando contadas em artigos curtos e com palavras simples, serão mais fascinantes do que romances, bem como de ajuda incalculável para a experiência cristã e o trabalho missionário prático. Queremos a verdade sólida de homens, mulheres e jovens consagrados. Vós que amais a Deus e cuja mente está saturada de preciosos itens de experiência e das realidades vivas da vida eterna, ateai a chama do amor e da luz no coração do povo de Deus. Ajudai-os a solverem os problemas da vida. Os artigos que atingem milhares de leitores devem demonstrar a pureza, elevação e santificação do corpo, alma e espírito da parte dos autores. A pena deve ser usada sob o controle do Espírito Santo, como meio de semear uma semente para a vida eterna. Seja o espaço das nossas revistas ocupado com assuntos de valor real, cheias de assuntos repletos de interesse eterno. Deus nos chama para irmos ao monte falar com Ele, e ao contemplá-lo pela fé a Ele, que é invisível, nossas palavras serão realmente um cheiro de vida para a vida. A mensagem para este tempo. Tenham todos muito mais para ensinar, escrever e publicar quanto às coisas que deverão ter agora o seu cumprimento e se relacionam com a felicidade eterna das almas. Distribuir alimento na estação própria a velhos e jovens, a santos e pecadores. Tudo quanto pode ser dito para despertar da sua sonolência a igreja, seja apresentado sem demora. Não haja tempo perdido no trato das coisas que não são essenciais e não têm relação alguma com as necessidades presentes do povo. Lede os 3 primeiros versículos de Apocalipse e vede a tarefa imposta aos que pretendem crer na palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. A publicação de livros. Conceda-se mais tempo à publicação e disseminação de livros que contenham a verdade presente. Atraia a atenção para os livros que tratam da fé e da piedade práticas, bem como para os que apresentam as profecias. Deve o povo ser educado para ler a firme palavra da profecia à luz das sagradas Escrituras. Precisam eles saber que se estão cumprindo os sinais dos tempos. Só Deus pode conceder êxito, quer no preparo, quer na disseminação da nossa literatura. Se com fé mantivermos os seus princípios, Ele conosco cooperará, pondo os nossos livros nas mãos daqueles a quem irão beneficiar. Deve o Espírito Santo ser pedido em oração e haver confiança e crença nele. A oração fervorosa e humilde fará mais para promover a disseminação dos nossos livros do que toda a dispendiosa ilustração que possa haver no mundo. Deus tem grandes e valiosos recursos de que o homem se poderá apossar e, pela maneira mais simples, desenvolverá a atuação das instrumentalidades divinas. Diz o Divino Mestre: somente o meu espírito é capaz de ensinar e convencer do pecado. As aparências fazem na mente impressão apenas passageira. Eu incutirei a verdade na consciência, e os homens me serão testemunhas, sustentando em todo o mundo as minhas reivindicações sobre o tempo, o dinheiro e o intelecto do homem. Tudo isso comprei na cruz do Calvário. Usai os talentos que vos confiei para a proclamação da verdade em sua simplicidade.
Seja o Evangelho remetido a toda parte do mundo, despertando almas carregadas de culpa para perguntarem: que é necessário que eu faça para me salvar? Preços. Nossas revistas foram vendidas por algum tempo em caráter experimental a preços reduzidos, mas isso não produziu o resultado almejado: conseguir muitos assinantes permanentes. Esses esforços são feitos com despesa avultada, muitas vezes com prejuízo e com a melhor das intenções. Mas se nenhuma redução houvesse sido feita no preço, maior quantidade de assinantes permanentes teria sido alcançada. Foram estudados planos para a redução dos preços de nossos livros, sem a correspondente providência quanto ao custo da produção. Isso é um erro. A obra precisa ser mantida com seu próprio rendimento. Não sejam os preços dos livros reduzidos por meio de ofertas especiais, que podem ser consideradas instigações ou subornos. Deus não aprova esses métodos. Existe procura de livros a preços baixos, e essa procura precisa ser atendida. O plano correto, porém, é reduzir o custo da produção. Em campos novos, entre pessoas ignorantes e meio civilizadas, há grande procura de livros pequenos, que apresentem a verdade em linguagem simples e profusamente ilustrados. Esses livros precisam ser vendidos a preços baixos e as ilustrações naturalmente serem baratas. Traduções. Maior esforço deve ser feito para estender a circulação da nossa literatura a todas as partes do mundo. A advertência precisa ser dada em todas as terras e a todos os povos. Nossos livros precisam ser traduzidos e editados em muitas línguas. Precisamos multiplicar as publicações sobre nossa fé em inglês, alemão, francês, dinamarquês, norueguês, sueco, espanhol, italiano, português e muitas outras línguas. E o povo de todas as nacionalidades deve ser iluminado e instruído para que também eles ingressem na obra. Façam as nossas casas publicadoras tudo quanto lhes está ao alcance para difundir no mundo a luz celestial. Por toda maneira possível, atrair a atenção do povo de cada nação e língua para as coisas que lhes encaminharão a mente para o livro dos livros. Grande cuidado deverá ser exercido na escolha dos membros da comissão de revisão de livros. As pessoas escolhidas para julgarem os livros oferecidos para publicação deverão ser poucas e bem escolhidas. Somente os que hajam tido experiência como autores estarão capacitados para atuar nesse sentido. Deverão ser escolhidos apenas aqueles cujo coração está sob o controle do Espírito de Deus. Deverão ser homens de oração que não se exaltem, mas amem a Deus, temam-no e respeitem os irmãos na fé. Apenas os que não confiam em si mesmos são guiados pela sabedoria divina e estão capacitados para desempenhar essa importante função.